É, eu sou a Maria Cristina, sou a mãe do Denis Henrique, um dos 9 jovens que foi assassinado pela Polícia Militar de São Paulo, no baile funk, na comunidade Paraisópolis, no dia 1º de dezembro de 2019. Eu vou fazer uma leitura aqui, eu acho que eu vou tentar resumir, mas eu vou fazer uma leitura de pequenos trechos de um relatório, né? Que aí depois disso eu quero tentar falar alguma coisa. É um relatório que é um relatório multidisciplinar, que foi feito junto com os familiares das vítimas do massacre, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e o CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. Esse relatório mostrou que as mortes no Baile da 17, em Paraisópolis, não são um caso de resistência à intervenção policial. A ocorrência com a moto, que foi comunicada ao Copom, não gerou acompanhamento por parte dos policiais atacados. Eles comunicaram o afastamento da moto da região do baile, assim como seu próprio afastamento em segurança. Com isso, a aproximação das 10 viaturas policiais que cercaram o baile foi desnecessária, porque não estava relacionada nem ao socorro dos policiais, que já estavam em segurança, e nem à interceptação da moto que havia fugido por outro percurso. Ao mesmo tempo, as evidências mostram que a multidão não resistiu à aproximação policial. Ao contrário, elas mostram um ataque policial desnecessário, desproporcional e ilegal, realizado de forma coletiva e coordenada contra uma multidão não reativa. Em outras palavras, não estamos diante de uma situação de uso moderado da força para repelir injusta agressão, conforme é alegado pelos policiais, mas de uma ação violenta e intencional de dispersão do baile. O relatório também mostrou, em segundo lugar, que não houve pisoteamento, como eles propagaram na época. É importante dizer que não foram ações individuais isoladas dos policiais que levaram às mortes dos 9 jovens. Elas só puderam acontecer em razão da colaboração entre os 31 agentes policiais envolvidos, que nunca estiveram em risco, mas que atuaram e agiram de maneira colaborativa para formar um cerco em torno do baile. Consciente do cerco que se formava, os policiais avançaram ao mesmo tempo a partir de duas extremidades de um quarteirão pequeno e lotado, com o objetivo de criar uma situação de terror para a dispersão da multidão, exercendo violência ilegal sem oferecer rota de fuga. Essa ação movimentou parte da multidão para o interior de uma viela e não possuía dimensões para comportar o total de pessoas naquele local. A dinâmica do cerco de violência em torno ao público, ao criar um ambiente de terror e risco à vida, produziu a compressão dos corpos uns contra os outros na multidão, ao ponto de provocar em 9 pessoas um processo de asfixia mecânica por sufocação indireta. Os riscos associados a tal dinâmica voluntariamente produzida foram assumidos, não somente porque as ações descumpriram os protocolos da Polícia Militar, mas porque foram realizadas inteiramente à margem deles e em meio às ameaças de morte explicitamente verbalizadas. Diante das imagens, não resta dúvidas ações de que as ações conscientes e desejadas, em especial o encurralamento e compressão da multidão, somada à contaminação do ar com os gases tóxicos das armas de dispersão, poderiam ter como resultado, como de fato teve, lesões corporais graves e mortes por meio cruel. Por fim, o nosso relatório mostrou que a remoção das vítimas do local pelos policiais nas viaturas não foi uma ação de socorro, como eles alegam. Os policiais recusaram o salvamento das vítimas quando não realizaram as medidas de primeiros socorros adequadas à situação em que os jovens se encontravam, em parada cardiorrespiratória. Naquele momento, a possibilidade de salvar suas vidas dependia do cumprimento de protocolos de resgate da Polícia Militar, realizando as manobras de ressuscitação enquanto aguardavam pelas ambulâncias. Elas poderiam ter chegado mais rapidamente e em maior quantidade, caso os policiais tivessem informado corretamente a situação das vítimas ao Copom.
pois assim o Centro de Operações teria condições de realizar a correta classificação de risco e o grau de prioridade do atendimento. Assim, as vítimas acabaram por receber atendimento médico no hospital 1 hora após serem encontradas desfalecidas, no momento em que já estavam mortas, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Inútil para preservar a vida das vítimas, a remoção dos corpos do local foi eficiente em interferir no trabalho da perícia e na produção de evidências sobre o caso. Em falando sobre, eu li tudo isso porque eu acho que contextua um pouco da situação, né? A gente está há 5 anos lutando por justiça, que é uma situação que todas as mães aqui já falaram e já me contemplaram na fala, né? A partir do momento que eu também fui morta junto com o meu filho, mas também quero trazer algumas coisas aqui que são coisas que eu penso cotidianamente sobre a questão da não punição, que no dia 7 de fevereiro, 2 meses depois que os nossos filhos foram assassinados, a Corregedoria da Polícia Militar, ela pediu o arquivamento do caso, alegando a legítima defesa dos policiais, o que é inaceitável, é absurdo, porque por ser a Corregedoria, né, e tantas provas, tantas evidências que a gente já tinha, né, 2 meses depois, foi um posicionamento totalmente errado da Corregedoria, de quem deveria corrigir, né, e punir de imediato. Como eu falei nesse texto, foram 31 policiais envolvidos na morte do meu filho e nenhum deles foi punido até o dia de hoje. São 5 anos e nenhuma punição. Quando eu falo sobre a punição, eu vou trazer aqui a parte do trabalho que a gente faz, né? Que a gente também fez um relatório que fala sobre a letalidade policial, aonde a gente conseguiu, né, comprovar cientificamente que o 16º Batalhão, que é o batalhão que atua na região de Paraisópolis, é o batalhão que é o que mais mata dentro de um trabalho de pesquisa realizado de 2013 a 2023. Ele ficou praticamente todo o tempo em primeiro lugar, somando 244 mortes em serviço, né, mortes decorrentes de intervenção policial, que eles falam, né? E não somente isso, também, eu quero trazer aqui que um dos réus, né, que são somente 13 que está no banco dos réus. Um por uso de explosivo e 12 por homicídio doloso, dolo eventual, né? Quando eles assumem o risco de matar. Mas um desses réus, ele já foi expulso da corporação, né? E a gente não sabe o porquê, a Secretaria de Segurança Pública não informa, né? Não existe transparência, não sabemos o motivo. Não é pelo caso do massacre de Paraisópolis, mas eu gostaria muito de que a Secretaria de Segurança Pública informasse para nós qual foi o motivo, porque pode ser porque ele matou outros e outros, não sei, a gente precisava saber, porque a gente tem visto muitos relatos aí recentes que aconteceu e a gente está vendo que outros policiais, eles são envolvidos em outros crimes e não são punidos, né? É isso que acontece. Também, em se tratando do caso do massacre de Paraisópolis, um dos réus também recentemente veio, né, na mídia se expor, que inclusive agora ele atua no 18º Batalhão, que a companheira anterior falou, né? Ele foi promovido depois do massacre de Paraisópolis, ele é réu do processo, ele foi promovido, ele foi lotado agora em outro batalhão e não satisfeito com isso, ele simplesmente ele gravou um vídeo com um youtuber americano ainda onde ele fala que o batalhão onde ele atuava, eles quando matam pessoas, eles comemoram tomando cerveja e fumando charuto. E aí eu só quero trazer aqui que, enquanto não houver punição, não vai haver justiça para nós, porque é isso, a gente vê
assassinos dos nossos filhos cotidianamente nas ruas, trabalhando, sendo polícia, exercendo a segurança pública da sociedade, mas cometendo outros crimes e ainda comemorando a morte dos nossos filhos. Também quero falar aqui sobre a questão da violência policial nos bailes funks, aonde existe uma grande, eu não sei falar, uma grande contextualização de criminalização e marginalização das crianças, dos jovens e dos adultos que frequentam bailes. Porque a gente sabe o quanto que é horrível. Eu falo isso porque eu acompanho outras mães hoje, e é horrível eu ir num júri com uma mãe de um outro caso e chega lá ver advogados bem preparados, bem treinados para poder defender os assassinos dos nossos filhos, aonde eles chegam e falam, diariamente eu vejo isso, eles falaram que o lugar é hostil, as comunidades são hostil, aonde tem baile, funk, é lugar é lugar que oferece risco para a polícia, enfim, eles tentam criminalizar de todas as maneiras a cultura da juventude. Então, eu só quero trazer também que a gente também fez um relatório onde a gente fala muito sobre a violência policial contra a baile funk, que isso tem que mudar, isso tem que acabar, e, enfim, eu só queria mesmo trazer sobre esse pensamento sobre isso, do quanto que a nossa juventude está sendo criminalizada, está sendo morta. Recentemente, aqui, né, onde eu moro, 2 quadras abaixo, o indivíduo jogou um cara da ponte com a desculpa de que aquilo era um lugar hostil, ele tinha saído de um baile funk, então eles tentam usar de todas as formas. A gente precisa começar a pensar uma maneira de punir. E eu vou falar das câmeras corporais, né? A partir do momento que a gente tem um governo que se nega, né, que se negou várias e diversas vezes, né, para fazer uso das câmeras corporais, eu acho que não somente exigir e obrigar que eles usem, mas também começar a punir quando não usar, porque assim, acredito eu que possa ser que mude, pelo menos essa letalidade, essa violência, essa opressão policial.